Hello, como vocês estão? Bom, vamos lá falar sobre nossos amigos criptomoedas. Hoje, 6 de março e 4h37 da... E o que aconteceu durante esses 3 dias, né, que a gente não se fala? Bom, eu tenho eu tenho 3 cenários para te apresentar, tá? Antes de começar a falar sobre esse gráfico, eu queria falar que é muito parecido, né, o que tá acontecendo aqui com o que tá acontecendo aqui. Vocês não acham? Veja só uma coisa. Pancada, pá, segurada pelo pavio, seguido de uma lateralização meio chata, assim, né? Que foi a lateralização, seguido de o que a gente chama manipulação de topo, pá. O que está acontecendo aqui hoje? Queda, protegida pelo pavio, seguida de uma lateralização. Essa aqui foi em formato de um canalzinho bem bonitinho, seguido de um rompimento pá, que está fechando acima, fechando abaixo e perdeu essa mínima. Então, qualquer semelhança não é coincidência, tá? Não é coincidência. Isso aqui eu deixei o gráfico link para te apresentar e a gente tem 3 cenários que a gente pode trabalhar. Colocando aqui já os meus desenhos, os meus desenhitos com vocês, meus amiguinhos. A gente tem comentado sobre esse cenário que poderia ser uma acumulação de Wyckoff aqui embaixo, né? E o que eu tava acreditando, sinceramente, antes disso, se você quer saber como foi o estudo detalhado disso aqui que a gente teve, eu falei no vídeo de 24 de fevereiro, aproveita e vai lá conferir, porque a gente conversa sobre esse estudo. Agora tá todo mundo falando, né? Mas nós chegamos nisso primeiro. O que é o ponto central? Se isso aqui é uma acumulação, a gente tinha comentado que o player não quer que isso aqui estoure tão cedo, certo? Ele quer segurar o preço máximo possível aqui dentro. Então eu falei para vocês, eu falei assim, cara, se é uma acumulação, a gente vai ver um spring aqui, depois o preço ser liberado. Só que aconteceu o inverso, né? Ainda pode ser uma acumulação, sim. Só que antes da gente fazer a captura da liquidez aqui embaixo, a gente fez a captura da liquidez em cima. E aí, por isso que eu tô falando para vocês que tem 3 cenários possíveis. O primeiro, que é a captura aqui em cima, né, que é o que a gente chama de UA, a gente ainda nem teve o TED ainda. São 2 tipos de captura que a gente vê, às vezes, quando acontece uma redistribuição, no caso, né? Redistribuição por quê? Porque se a captura é feita primeiro em cima, então eu não vou ter uma acumulação, eu vou ter uma redistribuição. E é uma redistribuição porque a gente veio de uma tendência já anteriormente de queda. Então a gente vê a captura em cima. E numa redistribuição a gente pode ter o A e a gente ainda pode ter o TED, tá? Então, primeiro cenário de tudo isso aqui que está acontecendo. A gente fez essa primeira movimentação de captura de liquidez acima dos topos para vir para cá e ainda fazer um TED antes de cair. Esse é o primeiro cenário. Seria o meu cenário favorito, por assim dizer. Eu tô vendida aqui, eu vou explicar a venda para vocês. Foi uma venda que a gente chamou própria quarta-feira, quando estava acontecendo, inclusive, foi sorte, porque foi no vídeo que eu fiz de todos os mercados. Mas, bem verdade, tocou a nossa região, mas eu queria que tivesse tocado a linha do diário, que é essa azul, tá? E aí, a gente começa a construir um pensamento do seguinte, normalmente, quando acontece esse Y e o TED, eles vêm alinhados, assim, numa linha de tendência de alta. Então, a gente pode presumir que esse TED aconteceria mais ou menos por volta dessa região aqui. É o que eu estou torcendo para acontecer. Então, o cenário 1 é que ele segura ou nessa região para poder fazer isso aqui e depois cair. Da mesma forma, pá, tá? Primeiro cenário. Segundo cenário, não vou ter o TED, acabou-se o que era doce. Essa é a venda, segunda venda, né, que a gente faz. A gente fez essa primeira venda bem aqui. Tem vídeo lá no canal falando, inclusive, ó. Foi quando? Foi essa venda aqui. Quando o diário chegou a tocar os 70, bem aqui, essa venda ali, não, falei besteira, gente, desculpa. Essa venda aqui nós fizemos, foi um trade que pagou 12 vezes o nosso risco. Vou marcar aqui. Tem vídeo no canal do dia que a gente chamou aqui essa venda, 14 de janeiro, foi inclusive um vídeo que eu fiz para vocês, estava acontecendo, eu falei, vou fazer 2 trades, um para sair no 3 para 1 e o outro para sair no fundo, se tiver certo essa análise, tá? Então vou deixar ela aqui pintada para a gente saber. E essa venda aqui, ela é bem parecida, só que ela não foi feita pelo diário acima de 70, mas pelo 240 minutos, ou 4 horas, tocando 70. Vocês sabem que a gente utiliza muito dessas regras do RSI, né? Então, a primeira vez, depois de uma pancada forte de queda,
a primeira vez que a gente vê o preço subindo acima, nos 60 minutos, acima de 70 o RSI, é um possível topo do diário. A mesma forma, a primeira vez que o 4 horas chega acima de 70, é um possível topo do mensal, tá? Então vamos ficar bem atento a isso. E foi por isso que a gente realizou essa venda aqui, ó, com RSI acima, dentro da minha região. Eu tinha ainda os 60 minutos super validado também, né? Aqui. Ele tocou a minha linha dos 5 horas, que era essa daqui, 60 minutos, RSI acima de 30. Eu tinha que esperar uma divergência do 12 minutos, que foi bem linda, bem aqui, e aqui foi realizada a nossa venda. Esse trade está desenvolvendo já mais de 8 vezes o nosso risco. E o que eu falei para o pessoal lá da comunidade? Inclusive, se você não participa da comunidade, você está perdendo, viu? Inclusive, a condução desse trade. Se você quer aprender um pouco mais sobre como é o nosso operacional, se você quer estar mais próximo de nós, olhando as regiões que a gente manda diariamente dos principais ativos do mundo, ou se você quiser pedir também aquele ativo que você está de olho, o que a gente está pensando, onde a gente compraria, venderíamos, quer olhar também balanço de empresas para poder encarteirar? Cara, aproveita e entra na comunidade, que lá a gente fica 24 horas junto com vocês. E eu tenho uma novidade em primeira mão para vocês. Dia 9 de março, na segunda-feira, nós estaremos lançando a nossa mentoria, que vem com acompanhamento ao vivo. Então você vai aprender de cabo a rabo todos os nossos operacionais, como que funciona, como que a gente analisa o mercado, mas as aulas ao vivo, 2 aulas por semana, eu e o Clinton vamos dar para vocês, para a gente poder desmembrar esse mercado ao vivo e a cores. Quem sabe rolar alguma operação aí, a gente fazer junto também. Então é isso. Eu espero vocês na live que a gente vai fazer de lançamento no dia 9 de março. O que eu falei para eles? Eu topo. Antes eu tava com o stop agora no 0, mas agora eu já botei o stop no 3 vezes o risco. Ó, 8 vezes o risco, tá pagando até mais, ó. Tá pagando até mais já agora. Mas eu já botei o stop no 3 vezes o risco, porque se eu estiver certa nessa análise, esse é o trade que eu vou conseguir estourar esses fundos de novo, tá? De novo. Mas eu realmente acredito que o melhor dos mundos para o Bitcoin de fato fazer essa distribuição seria ele ainda fazer o TED. E aí ele toca nessa linha do diário The Boss, aí eu já saio no 3 para 1 desse primeiro trade, e aqui eu vou montar 2 ou 3 trades, tá? Se isso aqui acontecer. Porque um eu vou querer sair no 3 para 1, o outro eu vou querer sair provavelmente no último fundo, e o outro eu vou levar até eu ver uma reversão, ou até o toque aqui dessa linha de boss do mensal. Eu tô acreditando que esse spring aqui da linha do mensal em 58,350 vai acontecer, tá? Não sei se é ele que vai segurar o preço, porque se isso for uma distribuição, uma redistribuição, a gente pode estar vendo toda a amplitude desse movimento novamente para baixo, né? Então, se eu tive isso aqui, ó, com uma a partir daqui, isso aqui, uma queda, pegando a partir daqui, para a gente pegar os nossos 100%, vai para cá, ó, 49,300. Então, seria mais ou menos a replicação do 100% daquela pernada. Vamos ficar bem atentos, tá? 49 é uma outra região que a gente tem aqui marcada embaixo. Então, assim, pagar para ver, né? Pagar para ver. Então, o primeiro cenário que a gente tem, só recapitulando, é o cenário que ele vai fazer o TED, tá? Que ele vai fazer o TED tocando essa linha aqui, essa linha azul em 75,700. O segundo cenário é que ele não vai fazer o TED e não vai segurar nessas regiões aqui que são amarelas, porque elas são mais fracas, porque está contra todo o movimento que já está posicionado em 4 horas, né, ou 5 horas também, que já estava tocando aqui. E a intenção desse movimento vendedor é justamente perder as mínimas. Veja que a minha máxima de toda a base estava aqui, e ele já fechou acima, fechou abaixo, perdeu a mínima do candle para significar que é uma manipulação. O famoso fechou fora, fechou dentro de quem acompanha a gente, para poder cair aqui de fato. Isso fica mais claro se a gente for ver, inclusive no diário. Ó, acima, fechou abaixo, perdeu aqui, pau na venda, né? Ainda dá para quem não conseguiu entrar na movimentação, tem algumas oportunidades de compra, de venda, desculpa, e uma delas é o reteste, inclusive, dessa região, tá? Em 72,367. É uma possibilidade de venda. Eu tinha marcado essa região como possível ponto de compra, né, de estar segurando. Inclusive, a gente vê que 60 minutos chegou aqui abaixo de 30, depois dessa forte pancada de alta, mas é contra o fluxo dos tempos gráficos maiores, né? Então, tende a não funcionar tanto. Essa regra do RSI, ela é favorável quando acontece, de fato, a favor
dos tempos gráficos maiores. Então, próxima região de parada aqui que eu vejo é só em 66.550 até 65.255, sabendo que é uma região fraca, tá? Se for acontecer o nosso spring, seria a perda dessas mínimas. Eu quero ver como que o preço vai reagir aqui. Eu não sei ainda, não tenho um plano ainda, se eu faria uma compra aqui pelo toque da região para um trade, mas certamente eu farei para minha acumulação de posição a médio e longo prazo. Mas para compra do day trade, eu ficaria mais segura esperar, ó, ele toca o candle aqui, volta para dentro. E quando ele fizer o reteste na própria linha, eu topo comprar para tentar seguir nessa movimentação. Também não sei quanto tempo vai acontecer isso, né? Então, esses são os meus planos aí para o Bitcoin. A gente teve hoje o payroll teve aí mais empregos do que a expectativa, mas isso não quer dizer muita coisa para mim. A gente tem que ficar muito mais de olho na questão do DXY do que na questão de qualquer outro tipo de notícia, né? O dólar index, que é o nosso ponto principal aqui, veja que ele segurou naquela região que a gente comentou da última vez, tá tentando perder aqui. Eu preciso que ele segure aqui para continuar evoluindo, para isso ser um trade favorável para a venda do Bitcoin, tá? Então é isso que a gente tem que ficar bem de olho aqui, meus amigos, bem de olho aqui. Vamos agora falar sobre os outros ativos que a gente tem, né? Começar aqui já pelo Ethereum. Ethereum também fez um fechou acima, fechou abaixo nos 5 horas, pau na venda aqui. Se o Bitcoin acionou a venda, né, gente, todos os outros vão acionar também. Eu tenho a primeira região de venda aqui, ainda se voltar para fazer justamente o TED de todo mundo, né? Em 2243 até 2346 e depois a gente vem para 2423 até 2556. Ripple não fez nada para mim, nem tocou minhas regiões, só tá ali parado no marasmo, né? Então para mim não quer dizer nada. Região de venda ainda continua em 1,4904 até 1,5534. Depois a gente tem essa segunda região de venda aqui em 1,6498 até 1,7165 e por último 1,8992 até 20239. Solana também não fez nada para gente. Ah, não, mentira. Solana fez também o mesmo evento fechou acima da nossa região marcada aqui, acima da nossa região marcada, abaixo para tentar perder as mínimas aí. Vamos ver como que ele se comporta nessa região de demanda e se perder essa segunda região de demanda. Primeira região de venda que eu tenho aqui, novamente, 97,22 até 102,14 e depois 107,96 até 114,15, tá? Gente, lembrando que, assim, os retestes na linha da manipulação, eles são muito bem-vindos, tá? Então, por exemplo, se fizer esse movimento aqui, tem um stop curtíssimo, né? Isso aqui é o que a gente chama de defesa do médio do player. É justamente a mesma região da linha da manipulação. Então, é por isso que eu não gosto de tirar nenhuma das linhas, porque elas funcionam muito como uma defesa do médio bem perfeita do player aí. Mesma coisa aqui em Ethereum, tá? Essa região aqui de defesa do médio do player, mesma coisa em Bitcoin, região de defesa do médio do player, certo? Pendle não fez nada para nós, né? Tá meio morta aí. E o BNB acabou tocando, a linha de boss acabou vindo para cá antes do toque, né? Foi, acho que quem é da mentoria consegue acompanhar, mas hoje é sexta, né? Foi na quarta-feira. Ela se movimentou e acabou tocando aqui para baixo. As outras linhas também se movimentaram, né? Elas vão se movimentando ao longo do tempo. Quem tem acesso às linhas The Boss, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu, o estudo, né, desenvolveu como a gente faz nossas operações alinhadas a ela. Linha The Boss, para quem não sabe, a gente tem um vídeo aí no canal. Confere como que tá esse vídeo para você entender por que elas são tão importantes para nós e por que elas funcionam muito como possível ponto de parada do preço. A gente gosta de conciliar normalmente as linhas The Boss com os nossos order blocks. Então, elas têm um nível de assertividade muito alto para nós, tá? Então é isso. Olha como tá ficando muito bonito esse movimento, cara. Eu tô animada. Inclusive, se a gente for fazer uma retrospectiva do que já aconteceu no passado, presta bem atenção nesse desenho, que é semelhante a esse, é bem verdade. Mas esse padrão de Wyckoff, ele costuma acontecer muito em Bitcoin.
a gente consegue ver esse mesmo padrão aqui, que eu estava estudando um gráfico anteriormente, né, que a gente já comentou com vocês em outras oportunidades, em 2022. Quer ver? Aqui. Foi mais ou menos... Agora aqui. Não. Esse aqui foi 2024, mas olha só, ó, faz a manipulação aqui, faz o spring aqui, para depois ele ir. Olha como o movimento é muito repetitivo. Vou até deixar marcado aqui, para toda vez eu fico perguntando onde que tá, para a gente ter essa semelhança, né? Também aqui, a gente até pode verificar o que aconteceu em 2022. O cenário de 2022 foi um pouquinho diferente, né? A gente teve essa primeira, ó, ele vinha de um cenário de queda, pá, aí ele faz essa base de acumulação, manipula as mínimas e perde, pá. Aí aqui, o que ele faz? Olha só, olha o que ele faz. Veja o cenário parecido, o pavio fica muito lateral, ficou quanto tempo? Fica alguns dias, manipula em cima, faz um reteste bem na linha, olha assim, olha aqui, ó. E depois ele desova. Quando ele desova, ele ainda faz novamente o mesmo padrão de romper aqui as máximas. Ele até tenta segurar depois aqui de novo, faz o spring para subir. Então, veja que ele consegue ser bem repetitivo nisso, né? Pelo semanal dá para você ver muito claro também, ó, que foi a manipulação, ele perde, faz o spring aqui para ir. Então, esses vão ser os dois que a gente vai ficar monitorando para ter o entendimento da repetição do ciclo, tá? Bem aqui. Mas é isso, gente. A gente consegue ver aqui que esse padrão, ele costuma se repetir bastante, né? A acumulação de fundo de Wyckoff, né? Esse aqui, no caso, não foi uma acumulação, foi uma reacumulação. A gente consegue ver o TED para fazer o spring aqui para movimentar para cima. Agora, esse caso aqui foi um padrão que aconteceu exatamente isso em 2022. E a gente consegue ver que a totalidade do ciclo, ó, veja, a gente fez a queda, aqui a gente consegue ver a manipulação no diário, eu vou mostrar para vocês, seguido de uma lateralização de novo, para depois fazer o spring e ele realmente ir. Olha como fica mais claro no diário, aqui. Faz o TED aqui, ainda faz uma manipulação, para aí depois ele perder o fundo e depois evoluir. Só que esse período aqui foi muito longo. Esse período desde o início da queda até ele conseguir sair dessa base, duraram 272 dias. Vai muito em linha ao que o pessoal comentou pelos ciclos, né? Que iria até outubro, né? Então a gente tem... Começou quando isso aqui? Vamos ver aqui. Começou aqui, né? Em fevereiro. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Dá 9 meses, né? Vai dar 9 meses. Vai dar um pouquinho maior. Vamos ver. Mas é por isso que cada vez mais eu tô acreditando que a gente vai ficar ainda um bom tempo nesse fundo. Um bom tempo. Muito menos antes do spring, tá? E aí a gente fica bem atento à possibilidade de ainda acontecer o TED. O TED, se acontecer, estarei vendendo novamente. Se não acontecer o TED, a gente tá nessa venda até perder a mínima aqui. Combinado? Então é isso. Eu desejo um excelente final de semana para vocês. Um grande beijo e até mais.